céus e enchei a terra. Ao lerem a Bíblia, verão que é a primeira bênção que aparece na Bíblia. A bênção da multiplicação. Deus só criou um casal de seres humanos para que através desse casal o mundo fosse cheio da raça humana que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, incentivo para os jovens, casais, noivos, para que resolvam tudo e tragam crianças a Portugal. Portugal precisa. É um imperativo divino. Não é? É Deus que ordenou. Portanto, queremos mais filhos. Ontem ouvimos o nosso irmão aqui e ela dizia que a Lapa, não é? Toda a gente que vai à igreja da Lapa, uma das primeiras impressões é o número de crianças que há lá. Porque há muitos casados e eles estão a cumprir o imperativo bíblico. Não é? Neste momento, dizia o nosso irmão, se agora não me falha, que há 10 mulheres grávidas. Para além de todas aquelas dezenas de crianças, ainda há 10 senhoras que disseram assim: nós estamos aqui para dar a luz ao mundo mais seres humanos. Então, se achava, o desafio está lançado. Vamos então para o texto para a meditação de hoje. Voltamos a Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os primeiros 3 versículos deste capítulo. Ou melhor, vamos ler os primeiros 13. Só que iremos refletir só com base nos primeiros 3 versículos. Então, carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes, ou na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Ou não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, os disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelas instruções que encontramos nela. Ó Pai, ajuda-nos a permanecer firmes em ti, firmes na fé, confiantes em ti,
caminhando sob a tua orientação e dependendo completamente da tua graça e da tua bondade também. Fala aos nossos corações desta manhã. Abençoa e edifica a tua igreja e tua vida. Peço também que tu me capacites, que tu me uses na transmissão desta mensagem, de modo a ser leal, correto, também, é claro, na transmissão das verdades que encontramos aqui na tua palavra. É esta a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, para esta manhã nós ficaremos com os 3 versículos que estão aqui, que começam logo no capítulo 12 com o portanto. Portanto, diz, é a primeira expressão aqui gramatical que encontramos, o que logo nos leva à conclusão de que há algo que foi dito antes. Ninguém escreve uma coisa começada com portanto. Nós não escrevemos uma mensagem ou escrevemos uma carta começada. Portanto, não faz sentido gramaticalmente. Normalmente é uma expressão que surge depois de algo ter sido dito antes, então, para a conclusão ou para ligar aquilo que foi dito antes com aquilo que se seguirá, então se coloca aqui um portanto, no fundo, essa partícula para chamar a nossa atenção sobre as implicações daquilo que foi dito antes. E o que o nosso autor está a fazer aqui. Nós já vimos no domingo passado que ele procurou dar-nos uma lista resumida a algumas personagens importantes que marcaram a história do Antigo Testamento. Alguns conhecidos, outros não. Logo aprendemos aí que a fé não é válida pelo conhecimento ou pela publicidade da pessoa que a possui. Porque ele resumiu, ele disse que muitas outras pessoas não foram mencionadas aqui, mas também estão incluídas na lista daqueles que viveram pela fé. Quando nós lemos o Antigo Testamento, encontramos mais homens e mais mulheres que viveram pela fé do que o número de pessoas que foram mencionadas aqui. Não é? Mesmo os que estavam no anonimato completo, mas que viveram com Deus, também estavam no pensamento do próprio autor. Portanto, não é preciso ser famoso ou um crente conhecido, alguém que fala em público, alguém que tem algum protagonismo em termos humanos para ser reconhecido diante de Deus. Não é? Mesmo aquela pessoa que fica aí num cantinho, que é silencioso, que se aproxima de Deus com fé, ela é conhecida diante de Deus. E Deus dá testemunho dele ou dela. É isso que importa. É verdade que aquelas pessoas, há outras pessoas, pelo lugar, pelo cargo que ocupam, pelo ministério que exercem, estão sempre à frente dos outros, são facilmente conhecidos. Mas Deus tem uma miríade de homens e de mulheres de fé que ficam ali no silêncio, mas que são amigos e amigas de Deus e confiam plenamente em Deus. E muito provavelmente essas pessoas são os instrumentos maravilhosos e poderosos nas mãos de Deus para ajudar os outros e para fazer avançar o trabalho também. Então o autor disse que todos eles viveram pela fé, é o que tiveram em comum. E ele vai resumindo a partir do versículo que nós vimos aqui, a partir do versículo 32, ele diz que eu não posso continuar a citar um por um. Não terei tempo para mencionar todas aquelas pessoas que viveram pela fé. Então ele vai fazer uma seleção intencional de certas pessoas para mencionar que todas essas pessoas viveram pela fé. Só que ele o faz de duas formas, para evitar os erros, corrigir os erros e também aquilo que pode ser um engano no qual muitos têm caído. Os irmãos viram, e nós falamos sobre isso, nos versos 32, ou a partir do versículo 32 até 35a, ela apresenta os frutos gloriosos da fé. Homens e mulheres que viveram pela fé e, como resultado da sua fé, eles viveram experiências gloriosas e extraordinárias. Venceram reinos, tiveram respostas rápidas, foram atirados diante de leões, mas não morreram, foram atirados na fogueira, mas o fogo não pode fazer nada. Algumas mulheres viram seus familiares ressuscitados ali. Tudo maravilhoso. Podemos dizer assim, então, quem tem fé só tem que viver coisas boas. Ele consegue tudo aquilo que pede a Deus por causa da sua fé. Ou seja, a fé só traz coisas gloriosas. E o nosso autor, conhecendo o coração dos seus destinatários e o nosso coração também, talvez ele já estivesse a antecipar o evangelho de prosperidade. Ele faz algo abrupto, estranho, logo na parte B do versículo 35,
ela agora dá-nos resultados negativos. É impressionante isso. Não é? Ele diz, versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E nós reconhecemos duas senhoras que viram os filhos ressuscitados por dois profetas e imaginemos como é que elas ficaram tão felizes e mostraram que vale a pena crer em Deus, porque até Deus pode trazer os mortos à vida. Mas de repente, a segunda parte do versículo 35, parece que foi um engano do nosso autor, mas aí com toda a certeza não foi. Alguns foram torturados. E a partir dali ele começa a falar dos frutos dolorosos da fé. Primeiro ele fala dos frutos gloriosos da fé. Deus pode permitir que a nossa vida, em alguns momentos, tenha vitórias, coisas positivas, coisas que alegram o nosso coração por causa da nossa fé. Mas ele chama a atenção a dizer, nem sempre é assim. Deus também pode trazer, pode permitir coisas negativas, mas que são também resultado da fé. Ou seja, por causa da nossa fé, nós podemos viver experiências extraordinárias e alegres, mas também por causa da nossa fé, nós podemos ser perseguidos, desprezados, presos, mortos, torturados, maltratados, abandonados, etc, etc. Então o autor está aqui a dizer que tinham em comum tanto um grupo como o outro é a fé que tinham em Deus. E o autor não diz que os outros tinham uma fé maior, por isso é que tiveram resultados positivos, e outros tinham fé menor, por isso é que tiveram resultados negativos. Ele não faz essa diferença. A única coisa é chamar a atenção de que a fé tanto pode levar a resultados gloriosos, como também a resultados dolorosos. Aliás, uma das provas que nós vimos aqui no versículo 34, por exemplo, vejam, ele diz assim, muitos desses, quando falava positivamente, escaparam ao fio da espada. A morte estava lá, mas por confiar em Deus, Deus deu o livramento, eles escaparam. E nós podemos pensar assim, ter fé é ser liberto de Deus. De qualquer forma, em qualquer circunstância. Mas curiosamente o versículo 37 diz, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Então, pessoas de fé são libertos do fio da espada, poupados da morte, ou também, com a mesma fé, podem passar pela morte. O autor diz que as duas coisas podem acontecer. Só que tanto numa situação como noutra, todas essas experiências foram temporárias. Todos aqueles que viveram momentos gloriosos da sua fé, acabaram um dia por morrer. E todos aqueles que sofreram as consequências dolorosas da fé, morrendo por causa da sua fé, também morreram. Ou seja, tanto experiências positivas como negativas são temporárias. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque há algo maior que o autor tinha em mente. E ele diz assim, todos eles então receberam o testemunho da parte de Deus, versículo 39, só que não obtiveram a promessa. Deus cumpriu algumas promessas que fez. Mas aquela promessa das promessas, Gênesis capítulo 3, versículo 15, elas não a experimentaram. Viveram como homens e mulheres de fé. Esperavam por uma salvação extraordinária no futuro. Mas morreram por causa dessa salvação. Por isso que o autor liga os dois grupos, aquele grupo de homens e mulheres do Antigo Testamento e o nosso grupo, nós que vivemos depois da vinda de Cristo, dizendo que, contudo, não obtiveram a concretização da promessa, repare aqui o singular, e ele dá a explicação. Por quê? Por ver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ele está a pensar aqui, obviamente, na vinda do Senhor Jesus Cristo e no sacerdócio de Jesus Cristo, que eles não experimentaram. Tiveram profetas, tiveram sacerdotes, tiveram ministério, tiveram uma aliança, tiveram sacrifício, tiveram tudo aquilo. E ajudou a ilustrar a sua fé. Mas eles não experimentaram a promessa. Ela se chegou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que Deus faz assim? Por que aqueles homens que viveram com fé firme em Deus, mas não conseguiram ver a concretização da promessa? São planos divinos que nós não podemos controlar. Deus é soberano em fazer tudo aquilo. Mas Deus não ignorou o esforço deles. Ele diz assim, Deus tem um plano que junta as duas eras, ou os dois momentos, ou as duas alianças, por haver Deus provido coisa superior. E qual é a coisa superior aqui? O ministério sacerdotal de Jesus Cristo, que é incomparavelmente superior a qualquer outro ministério exercido por um sacerdote do Antigo Testamento. Essa é a tese que o autor vem defendendo em toda a carta. Então Deus guardava uma coisa melhor para nós. Para quê? Para que nós nos tornássemos orgulhosos e desprezássemos a fé dos antigos? Não! Diz o texto bíblico.
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto é um bocadinho difícil aqui, mas a ideia é que a nossa fé, no nosso tempo, completa um trajeto para que eles e nós não fossem aperfeiçoados, ou seja, amadurecidos, não chegassem a um limite. Mas também nós, sem a experiência deles, não fôssemos capazes de chegar onde chegamos. Então, aquela ilustração daquela corrida, estafeta ou estafeta, em que 4 atletas da mesma equipa, um começa, o outro continua e até o último atleta. É claro que é o último que vai estar no patamar, que vai ouvir as palmas, que vai alcançar a meta e ver as palmas todas. Mas quando todos forem receber a medalha, os 4 atletas recebem a medalha. Se é de ouro, os 4 vão dividir a medalha de ouro. Se é de prata ou de bronze. Então o autor tem mais ou menos, essa é uma ilustração, não é o que ela usa aqui, mas ajuda aqui para mostrar o que é que ele dizia. Quis dizer, aliás, aqui. Tanto eles como nós, o que nos une é a fé. A diferença é que nós vivemos na época do cumprimento da promessa. Também, em parte, porque Jesus veio a primeira vez, realizou a obra, vai voltar. Mas a ideia aqui é que, no fim de tudo, tanto eles como nós queremos ter medalhas da vitória, da fé que tivemos. Então, é com base nesse pensamento que o autor tem, é que ela agora vai usar uma outra ilustração. Ela é um grande mestre, um grande pedagogo. E ele agora quer nos mostrar algo superior. Ele já disse que nós, no Novo Testamento, vivemos alguma coisa superior, que é o ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não fica contente, satisfeito com isso, ele vai dizer mais qualquer coisa aqui. No fundo, o que ele está a fazer aqui é dizer assim: olha para Jesus e persevera. Ou olha para Jesus e persevera. Eu contei uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé, mas ninguém entre eles se pode comparar a Jesus Cristo. E o único segredo para uma vida vitoriosa que nos impede a cometer a apostasia que ele está a combater nesta carta é olhar fixamente ou fixadamente para Jesus Cristo, sem tirar os olhos de Cristo. Só assim que podemos preservar. Por isso é que ele diz que desistir agora é uma loucura, porque os do passado não desistiram. Mesmo que a luz que tinham, não tinham tudo. Não tinham a revelação toda, digamos assim. Não tinham o cumprimento da promessa, mas mesmo assim viveram e morreram pela fé. Não acham que é tolice agora estar a recuar depois de termos sido colocados por Deus nessa 4ª etapa da corrida, vendo a meta ali, à nossa frente? Acham isso lógico? Claro que não. Então, quais são as instruções que ele dá aqui? Nós vamos ver aqui nesses 3 versículos e rapidamente vamos pensar nele. Ele pensa em 4 coisas aqui, que estão dentro dos versículos: a motivação, desafio, foco ou alvo e exemplo. No fundo, o que ele está a fazer aqui é como colocar Jesus Cristo também como um dos exemplos. Só que um exemplo maior. Um exemplo dos exemplos. Ele diz assim: portanto, diante dessa realidade, que aqueles do passado não podiam, Deus deu testemunho sobre eles, mas eles não viram a promessa. E nós viemos como se para completar o trabalho ou a fé que eles tiveram, eles olhavam de trás para frente e nós olhávamos de frente para trás porque o Messias já veio, mas todos nós temos em comum a mesma fé. Ele disse: portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos de tão grande número de testemunhas, ele diz assim: nós estamos cercados. Agora eu uso uma imagem que era típica daquele tempo. A imagem das estafetas eu dei só para mostrar que em qualquer grupo, em qualquer momento, a prova é uma, a equipe é a mesma e o resultado final é o prêmio também o mesmo. Mas o que ele usa aqui era comum naquele tempo. Ele está a usar aqui o anfiteatro, portanto o campo, e ele está a usar aqui a corrida como parte do atletismo, que o atletismo é muito mais do que apenas uma corrida. Ele está a dizer: olha, nós estamos rodeados, nós no nosso tempo, agora estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. E a pergunta logo que surge: de que testemunho está a falar? Alguns dizem que são as pessoas do mundo, que veem a nossa fé, que avaliam a nossa fé, se estamos bem, é que nós somos sempre avaliados e vigiados por ele. Eu acho que não é bem isso que eles têm em vista aqui. Porque até a fé do crente não depende da avaliação dos não crentes.
Aliás, a avaliação positiva eles nunca vão fazer. Ou se fizerem, será muito pouco. Ele está a pensar aqui nas testemunhas do capítulo 11. E a ideia dele aqui é como se aqueles veteranos de guerra, aqueles homens e aquelas mulheres que viveram pela fé, agora estão descansados, sentados, a olhar para os novos atletas, que somos nós. Então a imagem que ele nos é daquele campo ali, daquele anfiteatro que está ali, cercado de pessoas, e nós é que estamos no nosso tempo, hoje, a correr. Mas ao usar essa imagem, ele não diz que essa nuvem de testemunha está a influenciar a nossa corrida. O que ele tem em mente é que eles servem de motivação. É como alguém que está a jogar futebol hoje, usando o futebol, já que estamos no Mundial de Futebol, que está a praticar futebol hoje, e vai a um campo e encontra lá os melhores que o mundo já conheceu, que jogaram nos anos 70, 80, 90, o futebol. Pelé, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Zinedine Zidane, Del Piero, Mancini, todos aqueles. Van Basten, Roy, Nistelrooy, ou Nistelrooy, Roger Mila, todos sentados ali. Imagine quando um jogador entra no campo e olha para a plateia e vê aqueles veteranos todos que marcaram a história, estão lá. O que é que os irmãos acham que esse jogador novo que entrou no campo vai sentir? Vou dar tudo de mim. Eles não precisam dizer, faça isso, faça aquilo, mas o facto de entrar e saber que estão ali, esses homens que marcaram a história, homens e mulheres, só me lembro de homens aqui, infelizmente, que marcaram a história, sobretudo do futebol, estão ali. Isso dá motivação. É isso que ele tem em mente aqui, pessoal. Nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, a nossa motivação tem que ser fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para continuarmos como homens e mulheres de fé. Porque os do passado, que não tinham tanta revelação como nós, não tinham tanta informação como nós, não tinham ainda vivido na época do cumprimento da promessa, pelo menos a primeira vez, batalharam e hoje são veteranos ali, como se olhando para nós. Então isso é motivo suficiente para quê? Então, diante disso, nós temos que fazer três coisas. Desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e devemos fazer o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu conheço duas coisas aqui. Aqueles atletas, sobretudo no mundo romano ou greco-romano, hoje há provas de que muitos daqueles atletas que corriam no campo, alguns ficavam mesmo sem roupa. Ou seja, qualquer coisa. Sabem que essa figura mítica marcou a história da Grécia. Por exemplo, quem vai à Grécia ou vai aos países antigos encontra portanto, figuras humanas sem roupa. Era orgulho. Os artistas ganhavam pontos a fazer isso. Então, alguns dizem que muitos corriam, tinham que tirar tudo aquilo que servisse para atrapalhar a corrida. Tudo, praticamente. Para que ficassem mais leves e os movimentos ficassem mais livres. Então o autor, no fundo, está a pensar nessa competição e na forma como os atletas se preparavam. Ele diz, portanto, temos que fazer duas coisas aqui. Primeiro, temos que tirar todo o peso desnecessário. Quando nós ouvimos aqui peso desnecessário, pensamos logo ou na roupa, tirem a mochila, não levem uma calça de ganga para um curso de... Quer dizer, a gente tem que levar roupa adequada para nos facilitar a correr. Pensamos logo nos acessórios. Mas a palavra original aqui mostra, também indica o excesso de peso. O que prova que tudo aquilo que incomoda, que pode atrapalhar a nossa corrida, deve ser eliminado. E, inclusive, fazer uma dieta correta como aqueles atletas faziam. Por isso é que quando eram pintados, ou diziam esculpidos, eram todos cheios de músculo. Era a beleza ali, exposta. Porque eles faziam tudo, dietas rigorosas, antes de participar naquelas corridas. Então o autor está a pensar, não necessariamente em coisas más aqui. Ele está a pensar em tudo aquilo que serve de peso. Pode ser um novo emprego, que está a criar problemas na nossa fé. Um novo projeto. Uma nova proposta de trabalho. Com muito ganho. Só que isso vai nos impedir a estar com os nossos irmãos, não nos vai deixar tempo para ler a Bíblia, não vamos ter tempo nem sequer para estar perto dos nossos filhos, porque estaremos ou sempre em viagem ou sempre em serviço,
Então isso pode também afetar a nossa relação com Deus. Uma relação humana boa. E temos que fazer sempre a pergunta, essa relação que eu tenho com fulano e com fulano, está a aproximar-me mais de Cristo ou está a afastar-me de Cristo, da carreira da fé? Negócio. Contrato novo. Será que esse contrato, com as suas linhas menos claras aqui, se eu responder por causa do dinheiro, dos benefícios materiais que eu vou ter, será que isso vai prejudicar a minha fé ou vai aproximar-me mais de Deus? E ele aqui não quis, o peso. Tudo aquilo que pode servir de excesso para que eu não corra a carreira de forma livre. Telemóvel, computador. Não são coisas más em si mesmo. Mas será que não estão a ser peso para eu não ter nem tempo para a oração, nem para ler a Bíblia? Se for assim, o autor está a dizer, desembaraça-te de tudo isso. Porque a tua carreira, a tua relação com Cristo é muito mais importante do que qualquer outra coisa que pode trazer alegria ou divertimento. E ele diz qualquer coisa, qualquer peso e pecado. Ali sim, chega o pecado. Qualquer pecado. Oh, amados, quando nós lemos esse texto, ficamos todos aqui a pensar, quais são os pecados que têm enfraquecido a minha fé com Deus? Orgulho, preguiça, ganância. Quais são os pecados que eu tenho consciência? Irreverência. E a nossa consciência disto, o Espírito Santo ajuda-nos a reconhecer isso. O que é que está a servir de obstáculo para que eu não possa correr a carreira que me está a fazer? Então ele aponta duas coisas aqui, negativas: o peso excessivo, tudo aquilo que embaraça, que atrapalha a nossa corrida, e o pecado que tenazmente nos assedia. A palavra do velho usada aqui é colar. O pecado tem uma força tremenda. Às vezes se cola e nós não conseguimos muito quebrar. Porque apresenta-nos coisas aparentemente boas, atraentes. E nós vamos pouco a pouco a criar uma relação de intimidade com o pecado. E isso vai nos prejudicar, obviamente. E o que é que devemos fazer? Temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E a última proposta que ele faz é uma proposta positiva, dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Isso aqui, duas coisas negativas. Primeiro, uma coisa que serve de motivação. Pensar que eu sou crente hoje, mas há alguns que já viveram no passado a fé. Hoje já descansam. É como se eu estivesse a executar, a correr dentro do campo, e todos esses homens que estão na lista, no capítulo 11, estão ali, observando. Ou pelo menos motivando. Porque eles viveram, não tiveram tanto que eu tenho, e eles mantiveram-se firmes até a morte. Então, pensar neles na plateia é uma motivação para mim. Mas para fazer uma corrida lógica, correta e adequada, eu tenho que tirar tudo aquilo que é o excesso que pode atrapalhar. Aliás, nós vemos isso no atletismo. A roupa feita, o material para o equipamento, tudo é cientificamente analisado com fibra para possibilitar e facilitar os arranques. Tudo é calculado para os movimentos que a pessoa vai fazer. Aerodinamicamente e cientificamente comprovado. Cada vez mais é um equipamento técnico para permitir que o atleta corra e não tenha qualquer coisa que o impeça de fazer. Mas também o deixar o pecado, um inimigo terrível, que está sempre perto de nós e não larga os crentes para tentar atrapalhar a sua carreira. E positivamente devemos fixar o nosso olhar em Cristo. No fundo ele está a dizer, não vejam aquilo que vos aconteceu agora, ou que está a acontecer. Desemprego, abandono, sofrimento, expulsão das sinagogas e todas as consequências da vossa fé em Cristo. Mas olhem para Cristo, porque o único segredo para uma carreira vitoriosa e permanente é olhar para Cristo. Olha para Cristo e persevera. Eu dei uma lista dos exemplos de fé.
mas eu tenho o melhor de todos eles. E ele apresenta Jesus como autor e consumador da fé aqui. Quando ele diz autor e consumador da fé, é teologicamente correto pensar assim. Ele está a dizer que Jesus é o originário da fé. É ele que nos dá a fé. Ele é a fonte da fé, portanto, da origem até o fim. Ele é o autor e consumador da fé. É correto dizer isso. Mas eu acho que o que ele tem em mente não é isso. Ele está a usar Jesus aqui como exemplo perfeito de fé, do início ao fim. Se nós vermos o que ele vai dizer depois, justifica isso que quer dizer. Olha, Jesus também tinha muitas propostas. Temos que ter Jesus, olhar para Jesus como autor e consumador da fé, como o exemplo mais exaltado, mais perfeito da fé, que nenhum outro que eu mencionei no capítulo 11 chegou ou alcançou. Porque ele viveu como um homem. Ele creu em Deus, confiou no seu Pai. Todo o seu discurso foi: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele é o exemplo perfeito. Por isso é que ele diz, e faz todo sentido, dizendo que consumador da fé é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pensando nas consequências do seu ato, que seria um dia o Salvador do mundo, o Redentor, o grande Rei, sentado à destra do Deus Pai, reverenciado e adorado por milhares e milhares de pessoas que foram salvas pelo seu nome, pela sua obra, pensando nessa consequência, nesse resultado futuro, ele não se importou com a vergonha da cruz. E há uma intenção aqui no autor. O que era a crucificação? Para além do sofrimento colocado no crucificado, era vergonhoso. O objetivo romano era envergonhar o morto, o condenado ali, morrer na cruz. E o autor está a dizer que Jesus Cristo, os homens pensaram que o desprezaram ao pendurarem Jesus Cristo na cruz, mas ele é que desprezou a agonia da cruz, de certa forma. O que o autor está a dizer aqui, ele não se importou com a gravidade da cruz. E porquê? Porque ele estava a olhar para o futuro, para as consequências da sua obra. Por isso é que ele não desistiu. É isso que o autor tem em mente aqui. Disse, portanto, não desistam. Nós temos o exemplo dos exemplos que passou pelo maior sofrimento. Não há sofrimento humano. Não há na nossa experiência sofrimento que se compare àquele pelo qual Jesus passou. Mas mesmo assim ele avançou. Porquê? Diz o autor. Porque ele estava a pensar no futuro. Por isso é que não se importou nem da crueldade da cruz, nem da vergonha pública pelo qual ele passou. Porque ele estava a pensar no futuro. Então temos que pensar atentamente nisso. É aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então o autor está a dizer, por favor, eu sei que estão a sofrer. E cada um de nós tem experiências diferentes. Mas qualquer coisa, qualquer experiência, qualquer sofrimento, qualquer contrariedade na vida, que esteja a pôr em causa a tua confiança em Deus, por favor, dobre os olhos, os joelhos e peça a Deus para que o ajude a manter a fé. E a forma positiva de o fazer é olhar para aquele que é o exemplo da fé em Deus. Aquele que começou a fé no início, que o levou até as últimas consequências, dando a sua vida a Deus. Ele também é o autor da nossa salvação. Mas aqui ele está a ser apresentado como um exemplo firme. Portanto, não há outra forma de ganhar uma vitória na vida cristã, a não ser fixar o olhar para Jesus. Eu termino com essas questões aqui. O que é que tem atrapalhado a nossa carreira cristã? Pensemos nisso. Quais são os pesos, os excessos? E podem ser coisas boas. É o trabalho? É a família? São as contrariedades da vida, dificuldades, negócios. O que é que está a impedir que a nossa relação com Deus seja uma relação feliz? Quais são as coisas negativas, os pecados que nós temos? A nossa oração é que o Espírito nos revela isso, para nos abandonarmos, que só prejudicam a nossa carreira. Mas apesar de tudo isso, o que
nos mantém mesmo firmes a olhar para os exemplos. Cristo é o conselheiro da nossa fé, que trocou tudo por causa da vitória final da sua obra. Que Deus nos abençoe, que nos leve a orar, a analisar a nossa vida e a deixar tudo que pode atrapalhar a nossa carreira. O atleta só ganha medalhas quando corre bem e legitimamente. Nós já vimos pessoas que ganharam a medalha de ouro, mas mais tarde descobriram que tinham o doping, usaram o doping e perderam a medalha. Deus quer que corramos de forma honesta, legítima, olhando sempre para o maior de todos, Jesus Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra. Reconhecemos diante de ti que falhamos muitas vezes. Oh Pai, ajuda-nos a olhar para Cristo, a não tirar o nosso olhar para Ele, o nosso maior exemplo. Dá-nos consciência, Pai, de modo a abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa carreira cristã, a nossa fé. Seja o peso desnecessário, embora aparentemente seja inofensivo, seja o pecado. Dá-nos coragem para dizer não a certos compromissos que só prejudicam a nossa relação com Deus. É isso que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.